discussão sobre a implementação de módulos ou funções na linguagem de programação Python. Então, vamos criar um código-fonte. Inicialmente, vamos implementar digamos assim, a programação tradicional, uma programação sequencial. E vamos desenvolver a tabuada de um número. Então, de 1 a 10, vamos fazer uma tabela. Aqui vamos fazer uma saída formatada. Então, vamos usar o operador módulo. Primeira coluna de valores, o valor da variável n. Segunda coluna de valores, o valor da variável i, que varia de 1 a 10, definido pela função range. E terceira coluna de valores, o resultado da expressão n vezes i. Vamos também fazer uma espécie de uma tabela. Então, aqui a parte de cima da figura da tabela e aqui a parte de baixo. Talvez precise de algum ajuste, mas vamos lá. Fazer a tabuada de n no caso tem o valor 8. Então, rodamos o código. Vamos salvar esse código na nossa pasta de exemplos, código 1. Tá lá, temos a tabuada do 8, realmente vai precisar fazer esse ajuste. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos ver se agora ajustou. Está lá ajustado. E se nós temos o objetivo de, além da tabuada do 8, por exemplo, calcular a tabuada do 9, então a gente copia o código, muda aqui o valor de n para 9, executamos, agora a gente tem duas tabuadas. Tabuada do 8 aqui e depois a tabuada do 9 na sequência. Então, esses trechos de código são exatamente iguais. Ambos fazem a tabuada de n. Então, vamos transformar esse trecho de código em um módulo, uma função. E na linguagem de programação Python se faz usando a palavra reservada def. Então, esse trecho de código eu vou copiá-lo. Vou aqui em cima. Inicialmente começamos com a definição de um módulo. A definição do módulo faz-se usando essa sintaxe. Primeiro, define-se o cabeçalho do módulo e, a seguir, o seu corpo, que é o trecho de instruções que serão realizadas quando o módulo for ativado. Então, def, depois da palavra reservada def, que define, então, esse trecho de código como um módulo, como uma função, o nome do módulo, tabuada, e o parâmetro. Ele vai fazer a tabuada de n. Então, o parâmetro vai ser uma variável chamada n. E o elemento 2 pontos, elemento sintático, para indicar o início do bloco do código implementado pelo módulo. Então, temos que indentar. Então, temos que fazer a indentação do código. Todo o corpo do módulo é indentado. Então, esse aqui é o corpo do módulo. Então, aqui, esse trecho de código todo que não tem indentação, ele passa a ser o módulo principal. Então, esse é o nosso módulo principal. E é por aqui que inicia toda a execução do código implementado nessa estrutura modular. Então, tudo isso aqui que realizava a tabuada do 8, então vai ser substituído pela chamada ao módulo, a função tabuada, enviando para lá o valor 8 para o parâmetro n. Então, essa chamada vai executar a tabuada do 8.
todo esse trecho de código a gente vai substituí-lo pela chamada do módulo tabuada do 9. Então, o módulo principal ativa o módulo tabuada duas vezes. Uma indicando o valor 8 para o parâmetro n, portanto vai fazer a tabuada do 8. E na segunda chamada, 9 para fazer a tabuada do 9. Então vamos executar o código. Então tá lá, continua o mesmo resultado. Então o que a gente acabou de fazer foi pegar o trecho de código que realizava a tabuada de um número e transformamos num módulo, numa função. Fizemos isso usando a palavra reservada def, então que define esse trecho de código como um módulo, uma função. O nome do módulo é tabuada e é através desse nome que você efetua a chamada do módulo. E entre parênteses, o parâmetro vai receber um valor. Valor esse que será usado para definir a tabuada, para realizar a tabuada. E aqui o trecho de código, que é o corpo do módulo, faz a tabuada de n. Então vejo que a indentação, existe indentação para definir o corpo do módulo, e o trecho de código sem indentação passa a ser então o módulo principal, que é por onde começa a execução desse código. E ele começa ativando o módulo tabuada, informando que deve ser feita a tabuada do 8. Na segunda chamada, tabuada do 9. Obrigado.